Existe uma sensação silenciosa que atravessa a vida de muitas pessoas e que quase nunca é dita em voz alta. Não é exatamente frustração. Não é tristeza pura. É algo mais sutil, mais profundo. A impressão de que a vida muda de cenário, mas não muda de enredo. As pessoas mudam de cidade, mudam de trabalho, mudam de relacionamento, mudam de fase, e ainda assim algo retorna. O mesmo tipo de conflito. A mesma sensação de bloqueio. O mesmo ponto onde tudo parece travar. É como se a vida girasse, mas sempre voltasse ao mesmo lugar interno. Carl Jung observou esse fenômeno durante décadas e chegou a uma conclusão que desmonta completamente a ideia de acaso. Para ele, a repetição não é erro. É linguagem. A psique humana fala por repetição quando não é escutada pela consciência. Nada do que se repete na vida é aleatório. Quando um padrão volta, ele não está voltando para punir você, nem para testar, nem para provar algo sobre o seu valor. Ele está voltando porque a mensagem ainda não foi integrada. E aqui está um ponto que muda completamente a forma de olhar para a própria vida. A psique não se preocupa com conforto. Ela se preocupa com totalidade. Se algo essencial foi excluído da consciência, a própria vida se encarrega de colocá-lo novamente no caminho. Não uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. É por isso que Jung dizia que aquilo que não é tornado consciente retorna como destino. E ele não dizia isso como metáfora poética, mas como uma descrição precisa do funcionamento psíquico. O destino, nesse sentido, não é algo escrito fora de você. Ele é algo ativado dentro de você. A maioria das pessoas acredita que aprende com a experiência. Jung percebeu que isso nem sempre é verdade. As pessoas aprendem com a experiência apenas quando conseguem simbolizá-la, ou seja, quando conseguem extrair significado consciente do que viveram. Sem isso, a experiência vira apenas mais um capítulo do mesmo livro. O padrão retorna porque a consciência ainda não mudou de lugar. E aqui é importante entender algo fundamental. Repetição não significa que você está fazendo tudo errado. Muitas vezes significa exatamente o oposto. Significa que você está se aproximando de algo essencial, mas ainda não consegue vê-lo com clareza. A psique não é cruel. Ela é insistente. Ela insiste porque precisa ser ouvida. Jung percebeu que os padrões mais persistentes costumam estar ligados a emoções profundas reprimidas muito cedo. Medo, rejeição, abandono, vergonha, raiva, impotência. Emoções que em algum momento pareceram perigosas demais para serem sentidas. Essas emoções não desaparecem. Elas descem para o inconsciente. E no inconsciente, elas se tornam estruturas organizadoras da experiência. É aqui que a vida começa a parecer estranha. Você não escolhe conscientemente repetir, mas algo em você parece sempre ser atraído para situações semelhantes, como se houvesse uma força invisível puxando o roteiro de volta ao mesmo ponto. Essa força não está fora. Ela está no que Jung chamava de complexos. Complexos são núcleos emocionais carregados, formados em torno de experiências não resolvidas. Eles têm energia própria, autonomia relativa e capacidade real de influenciar escolhas, reações e percepções. Quando um complexo é ativado, a pessoa deixa de agir livremente. Ela reage. Sempre de forma parecida. É por isso que alguém pode dizer: eu não queria reagir assim. Eu prometi que não faria isso de novo. Eu sabia onde isso ia dar. E mesmo assim eu fui. Não porque faltou força de vontade, mas porque o complexo assumiu o controle. Jung observou que, quando um complexo está ativo, a consciência encolhe. A pessoa vê menos opções. Sente menos liberdade. Interpreta a realidade de forma estreita. Isso explica por que, em certos momentos, tudo parece inevitável. Como se não houvesse alternativa. Como se o roteiro já estivesse escrito. E de certa forma, está. Mas não no futuro. Está no passado emocional não integrado. O padrão volta porque a psique está tentando resolver algo que ficou em aberto. E aqui surge uma inversão importante. A vida não repete porque você falhou antes. Ela repete porque a resolução ainda não aconteceu. E resolução, para Jung, não é apagar o passado. É integrar o significado emocional do que foi vivido. Enquanto isso não acontece, a vida cria variações do mesmo tema. Relacionamentos diferentes, mesma sensação. Trabalhos diferentes, mesma frustração. Ambientes diferentes, mesma angústia. A repetição não está nos fatos. Está no sentimento de fundo. Por isso Jung não analisava apenas eventos. Ele observava emoções recorrentes.
Ele queria saber o que sempre retorna. Qual emoção aparece em todos esses cenários? Onde a pessoa perde liberdade de escolha? Essas perguntas apontam diretamente para o coração do padrão. E aqui chegamos a um ponto essencial da expansão da consciência. Não é o padrão externo que precisa mudar primeiro. É a posição da consciência em relação a ele. Enquanto você vive dentro do padrão, ele governa. Quando você começa a observá-lo, algo se desloca. Esse deslocamento não acontece de uma vez. Ele começa como um desconforto sutil, uma estranheza, uma sensação de isso de novo. E esse incômodo não é sinal de fracasso. É sinal de consciência emergente. A maioria das pessoas tenta se livrar desse desconforto rapidamente. Busca distração, mudança externa, explicações rasas. Jung via isso como uma perda de oportunidade, porque o padrão começa a perder força exatamente no momento em que você pergunta, em vez de reagir. Não como evito isso, mas o que isso está tentando me mostrar. Essa pergunta não traz resposta imediata, mas ela muda completamente a relação com o padrão. E é aí que a repetição começa, lentamente, a perder rigidez. Se até aqui você já percebeu que esse tema conversa diretamente com a sua própria vida, aproveita agora para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Isso ajuda muito para que esse tipo de conteúdo continue chegando a mais pessoas que estão prontas para olhar para dentro. Agora segue comigo, porque a partir daqui entramos em algo ainda mais profundo. Por que lutar contra os padrões costuma fortalecê-los? E o que realmente começa a dissolvê-los? Quando uma pessoa percebe que está presa a padrões repetitivos, a reação mais comum é tentar combatê-los. Ela decide que agora será diferente, que aprendeu a lição, que não vai mais cair nisso. Existe uma força quase heroica nessa tentativa. Mas Jung observou algo contraintuitivo. Quanto mais alguém luta contra um padrão, mais ele se fortalece. Isso acontece porque a luta ainda mantém a consciência dentro do mesmo campo psíquico. O padrão não se sustenta apenas pelo comportamento externo, mas pela carga emocional inconsciente que o alimenta. Enquanto essa carga não é reconhecida, a energia continua ativa, mesmo que o comportamento mude temporariamente. É por isso que tantas pessoas conseguem segurar por um tempo, e depois recaem. Não porque são fracas, mas porque o núcleo emocional não foi integrado. Jung dizia que aquilo que você resiste persiste. Não por magia, mas por dinâmica psíquica. A resistência mantém o padrão vivo porque mantém a atenção presa a ele. Evita o contato com a emoção original. A pessoa fica ocupada demais, tentando não repetir para escutar o que quer ser ouvido. O inconsciente não responde bem à repressão. Ele responde à consciência. Quando algo interno é reprimido, ele não desaparece. Ele se desloca. E muitas vezes retorna com mais força, porque agora precisa atravessar camadas adicionais de defesa. Por isso Jung observou que padrões costumam se intensificar antes de se dissolver. Não como castigo, mas como último esforço da psique para ser reconhecida. A maioria das pessoas interpreta isso como fracasso. Viu? Não adianta. Eu sou assim mesmo. Mas Jung via isso como um sinal de que a consciência estava se aproximando do núcleo. Agora vamos entrar exatamente no ponto onde tudo começa de novo, aquele instante quase invisível em que o padrão nasce, antes da decisão, antes da fala, antes da ação. Jung observou algo fundamental que passa despercebido pela maioria das pessoas. Os padrões não começam no comportamento. Eles começam em um estado interno específico, um clima emocional, uma sensação corporal sutil, uma interpretação automática da realidade que surge antes de qualquer escolha consciente. Esse instante é pequeno, quase imperceptível, mas é ali que o padrão ganha vida. Antes disso, ele é apenas potencial. A pessoa sente algo familiar, uma ansiedade leve, um aperto no peito, um incômodo difícil de explicar. Às vezes, uma urgência estranha ou uma atração automática por algo que ela já conhece muito bem, mesmo sabendo onde isso costuma levar. Esse é o ponto crítico. A maioria das pessoas ignora esse momento. Ela só percebe o padrão quando já está dentro dele. Quando já falou o que não queria falar. Quando já aceitou o que prometeu não aceitar. Quando já entrou na situação que jurou evitar. E então surge a sensação conhecida, de novo. Jung não via esse de novo como fracasso. Ele via como atraso de percepção. Porque o padrão sempre avisa. Ele nunca chega como surpresa total. Ele se anuncia primeiro como sensação. O problema é que fomos treinados a ignorar sensações internas.
a viver da cabeça para fora, a agir rápido, a justificar emoções em vez de escutá-las. Esse treinamento cria uma cegueira sutil. A pessoa reage ao mundo externo, mas não percebe o que está acontecendo dentro dela antes da reação. E é exatamente aí que o padrão vence. O padrão precisa de inconsciência para se repetir. Ele precisa que a consciência chegue tarde. Quando a consciência chega cedo, algo muda. Jung dizia que o crescimento psicológico acontece quando a pessoa consegue permanecer presente no desconforto sem agir automaticamente para aliviá-lo. Esse ponto é absolutamente essencial. A maioria das repetições acontece porque a pessoa quer se livrar rapidamente de uma sensação interna desagradável. Ela age para aliviar, fugir, controlar ou compensar. Mas essa ação rápida é exatamente o que alimenta o padrão. O padrão promete alívio imediato, mas cobra repetição depois. Quando alguém aprende a ficar alguns instantes a mais com a sensação, sem se identificar, sem justificar, sem agir, algo surpreendente acontece. A urgência diminui. E quando a urgência diminui, a escolha aparece. Essa é a diferença entre reação e consciência. A reação é automática. A consciência cria intervalo. E o intervalo muda tudo. Não é um grande intervalo. Às vezes são apenas segundos. Mas esses segundos são suficientes para deslocar o eixo interno. Jung observou que, nesse ponto, a pessoa começa a experimentar algo novo. Ela sente o impulso, mas não é arrastada por ele. Ela reconhece o padrão, mas não se funde com ele. Esse é um marco silencioso, porém decisivo. O padrão perde o poder hipnótico. Antes ele parecia inevitável. Agora ele parece familiar, mas opcional. Isso é o início real da transformação. Não é quando o padrão some. É quando ele não comanda mais. Muitas pessoas esperam que a mudança venha na forma de não sentir mais nada. Isso nunca acontece. Emoções continuam surgindo. Sensações continuam aparecendo. O que muda é a posição da consciência. A pessoa deixa de ser o padrão e passa a ser quem observa o padrão. E isso muda toda a experiência de vida. Jung dizia que a consciência não precisa vencer o inconsciente. Ela precisa se relacionar com ele. Quando há relação, não há dominação silenciosa. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os objetos não desaparecem, mas deixam de assustar. Esse processo é profundamente libertador porque retira a ideia de que você precisa consertar algo em si. Você não precisa eliminar padrões. Você precisa ver como eles operam. Quando você vê, eles perdem autonomia. Por isso, Jung percebia que, em muitas análises, o simples ato de tornar um padrão consciente já iniciava a mudança. Não porque a pessoa se esforçava mais, mas porque o inconsciente não precisava mais agir no escuro. E aqui entra um ponto sutil, mas extremamente importante. O padrão não se dissolve quando você o rejeita. Ele se dissolve quando você para de se identificar com ele. Identificação é dizer internamente: eu sou assim. Esse é meu jeito. Sempre foi assim. Consciência é dizer: isso está acontecendo em mim agora. Essa pequena mudança de linguagem interna muda o lugar de onde você vive. E quando o lugar muda, a vida responde. Talvez você já tenha percebido isso em pequenos momentos. Situações que antes te puxariam automaticamente agora geram uma pausa. Emoções que antes dominavam agora são sentidas com mais espaço. Decisões que antes pareciam óbvias agora são questionadas. Esses são sinais claros de expansão da consciência. Se você está sentindo essa mudança acontecer em você, mesmo que de forma sutil, aproveita agora para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso fortalece essa comunidade de pessoas que estão aprendendo a observar em vez de apenas reagir. E aqui chegamos a uma confusão muito comum no caminho do autoconhecimento. A ideia de que os padrões só deixam de existir quando desaparecem completamente. Jung via isso como um equívoco perigoso. Para ele, os padrões não param de voltar porque foram eliminados, mas porque perderam a função que tinham. Um padrão se repete enquanto ele é necessário. Ele deixa de se repetir quando já cumpriu o papel de trazer algo à consciência. Enquanto a consciência oscila, às vezes observa, às vezes se identifica, o padrão ainda encontra brechas para retornar. Mas quando a consciência se estabiliza em um novo lugar, algo muito profundo acontece. O padrão deixa de ser necessário. Jung chamava isso de integração duradoura. Não é um momento de iluminação. É um novo estado de relação consigo mesmo. A pessoa já não precisa ser surpreendida pela vida para aprender. Ela aprende no momento em que algo surge internamente.
E quando a aprendizagem acontece nesse nível interno, a realidade externa não precisa repetir a lição. Com o tempo, certos padrões simplesmente não encontram mais onde pousar. A situação até aparece. O estímulo até surge. Mas não encontra ressonância interna suficiente para se desenvolver. É como tentar acender fogo em madeira molhada. Isso acontece porque a consciência passou a ocupar um lugar mais amplo. Um lugar onde emoções são sentidas sem serem obedecidas. Pensamentos são percebidos sem serem tomados como verdade absoluta. Impulsos são reconhecidos sem virar ação automática. Esse estado não exige vigilância tensa. Ele surge como consequência de uma honestidade interna contínua. Jung observou que, nesse ponto, a vida começa a mudar de forma discreta. Não há grandes viradas cinematográficas. O que há é algo mais sólido, menos repetição desnecessária. A pessoa começa a viver situações novas não porque atraiu algo diferente, mas porque já não sustenta internamente as condições do antigo padrão. Isso é maturidade psíquica. E maturidade não significa ausência de dor ou dificuldade. Significa presença diante delas. Os desafios continuam vindo, mas não vêm mais como ciclos fechados. Vêm como experiências abertas, que se transformam à medida que são vividas conscientemente. A sensação muda completamente. Antes a vida parecia empurrar. Agora ela parece dialogar. Antes havia a sensação, isso sempre acontece comigo. Agora surge algo diferente, isso está acontecendo, e eu sei onde estou nisso. Esse saber onde estou é o sinal mais claro de que o padrão perdeu poder. Porque o verdadeiro aprisionamento não está no que acontece, mas em não saber de onde se reage. Quando você sabe, escolhe. Quando escolhe, novos caminhos surgem. E talvez a conclusão mais importante de Jung seja esta. A transformação não acontece quando você tenta ser outra pessoa. Ela acontece quando você deixa de viver inconscientemente aquilo que não é mais verdadeiro para você. Os padrões voltam enquanto ainda expressam algo vivo. Eles cessam quando a consciência amadurece o suficiente para assumir aquilo que antes precisava ser vivido em forma de repetição. É nesse ponto que a expansão da consciência deixa de ser busca e vira postura. Você não está mais procurando respostas fora o tempo todo. Você confia mais na observação interna. Respeita sinais sutis. Não se abandona com facilidade. E isso muda tudo. A vida se torna menos dramática, mas mais profunda. Menos caótica, mas mais verdadeira. Menos reativa, mas mais criativa. Jung nunca prometeu que a vida ficaria fácil. Ele prometeu algo melhor. Ela ficaria consciente. E uma vida consciente não precisa repetir o que já foi aprendido. Talvez o fechamento mais honesto seja uma pergunta simples, que não exige resposta imediata. O que na sua vida está começando a perder força agora? Não porque desapareceu, mas porque você já não é mais o mesmo. Essa pergunta mantida em silêncio já é transformação. Se este vídeo te ajudou a enxergar um padrão com mais clareza, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso permite que essa reflexão alcance mais pessoas prontas para olhar para dentro. Respira, observa e segue. Até o próximo vídeo.